Kiritsugu Emiya. Kiritsugu Emiya, Emiya Kiritsugu, é o mestre do saber na Quarta Guerra do Santo Graal de Fate Zero. Ele é o marido de Iris Viel von Ensber, o pai de Ilias Viel von Ensber, e o pai adotivo de Shirou Emiya. Ele é o principal protagonista de Fate Zero e tem um papel menor em Fate Stay Night. Ele era um freelancer e notoriamente conhecido como Magus Killer, Majutsushi Goroshi. Devido a seu pai, Norikata Emiya, quarto chefe da família Emiya e um mago que recebeu uma designação de selamento, Kiritsugu perdeu sua mãe logo após o nascimento. Pai e filho estavam fugindo da Associação dos Magos, e assim Kiritsugu passou sua juventude vagando pelo mundo com seu pai. Primeiros anos. Eles se estabeleceram na ilha do Alimango por um ano. Ele se tornou amigo, e se apaixonou, pela assistente de Noritaka, uma garota local chamada Shirley, que era 4 anos mais velha que ele. No entanto, o desastre aconteceu quando Shirley se tornou uma vampira depois que ela bebeu uma poção, com a intenção de provar que a pesquisa de Noritaka salvaria o mundo. Ela implorou para Kiritsugu matá-la, mas ele recusou e fugiu. Sua aldeia foi invadida por executores da igreja e executores da associação, ambos os grupos chegaram quando ouviram rumores de um mago pesquisando sobre vampirismo. Kiritsugu foi o único sobrevivente da limpeza, salvo por Natalia Kaminsky, uma freelancer e executora de meio período que queria informações sobre o mago responsável. Voltando à residência escondida de Emiya, Kiritsugu confrontou seu pai em sua pesquisa e a morte de Shirley. Norikata explicou que queria se tornar um apóstolo morto para continuar com sua pesquisa sobre Magecraft por mais tempo. Na versão novel Fate Zero, assim que Noritaka estava planejando sua fuga, Kiritsugu atirou nas costas dele com uma pistola. Na versão animada Kiritsugu apunhala Norikata com a adaga que Kiritsugu recebeu de Shirley e depois atirou em seu pai, que ficou muito chocado com a traição de seu filho, até a morte com uma pistola que Kiritsugu encontrou na gaveta de Norikata. No final, Natalia percebeu que a única pessoa que poderia impedir Noritaka de escapar e garantir sua morte era seu próprio filho e acabou levando Kiritsugu com ela. Assassino do mago. Percebendo que as tragédias que viu em sua infância eram ocorrências comuns no mundo, o adolescente Kiritsugu tornou-se um freelancer como Natalia para caçar magos heréticos ao redor do mundo. Natalia o treinou não apenas em Magecraft, mas em rastreamento, assassinato e todos os tipos de armamento. No começo, ele só ficou no caminho de Natalia, mas acabou se tornando seu parceiro e igual. Durante uma missão juntos, eles estavam caçando o último chefe do Zepter, Heinrich Zepter, que era um mago que dominou o renascimento da carne morta. Depois de rastrear Zepter até uma vila americana chamada Present Mountain, Kiritsugu e Natalia descobriram que todos os 2.000 membros da comunidade eram extensões do corpo de Zepter. Eles acabaram destruindo-o jogando uma granada de mão no núcleo de seu corpo. Durante a última missão em conjunto, Natalia foi posicionada a bordo de um jato Airbus A300 em voo para rastrear um mago conhecido como usuário da abelha demoníaca, Odd Borzak. Foi dito que este mago criou com sucesso Dead Apostles e poderia manipular as Demonic Golbeys sob seu controle para usar picadas venenosas para aumentar o número de ghouls sob seu poder. As Golbeys causaram um distúrbio fatal no avião após a morte de Borzak e começaram a infectar todos os passageiros um por um até que cada passageiro se tornasse um ghoul. Kiritsugu, que estava estacionado no destino do avião, decidiu abater o avião depois de considerar a situação muito arriscada para permitir que o avião pousasse, sacrificando Natalia no processo. Em sua última conversa via rádio, ele admitiu que ela era como uma mãe para ele. Foi então que se desiludiu com seu ideal de se tornar um herói da justiça, pois era impossível salvar uma pessoa sem perder outra. No entanto, ele continuou lutando por esse sonho, para garantir que tudo o que ele havia desistido não fosse em vão. Ele acabou sendo marcado como Magus Killer pela associação. Antes da Quarta Guerra do Graal. Cerca de 11 anos antes da Quarta Guerra do Santo Graal, ele assumiu um soldado mais jovem como seu aprendiz, que ele eventualmente chamou de Maya Izal, treinando-a da mesma maneira que Natalia o treinou. Ela se tornou sua assistente no campo e também sua amante, em um contexto puramente sexual. 2 anos depois, Kiritsugu foi contratado pela família Ensber para ser seu representante no próximo conflito. Ele confiou todo o seu equipamento, incluindo seu Thompson Contender, a Maya antes de partir. Acreditando que o Santo Graal poderia realizar seu sonho de paz mundial, ele deixou para trás seu trabalho como um herói da justiça. Ele conheceu Iris Viel von Ensber em um tanque quando Jubstachate von Ensber a fez. O drama CD expande como eles se conheceram e sua reação inicial. Kiritsugu questionou Ast porque ele via Iris Viel como inútil, sem habilidades de sobrevivência ou habilidades de defesa. Ash levou isso para o lado pessoal e jogou fora Iris Viel no pátio de descarte durante uma nevasca como um teste para determinar sua durabilidade.
Kiritsugu, enojado, correu para salvar Irisviel e a levou de volta ao antigo castelo de Von Ensber. Quando ela se recuperou, Kiritsugu decidiu educar Irisviel sobre o mundo atual com filmes, fotos e música. Gradualmente, Irisviel tornou-se mais eloquente e expressiva, e ela se interessou pelo próprio Kiritsugu. Apesar da hesitação inicial de Kiritsugu, eles acabaram se apaixonando. No entanto, Kiritsugu sabia que o amor entre os dois seria infrutífero, pois ele sabia que a sacrificaria pelo Santo Graal. Pelo bem de Kiritsugu, Irisviel queria conceber um filho para que seu marido tivesse esperança após a Quarta Guerra do Graal. Ele foi então convidado a se casar com a família Ensber. Aparência. Ele veste um terno preto e uma gabardine. Seu rosto está em branco e seus olhos estão vagos. Quando menino, seus olhos brilhantes e pele bronzeada o fazem parecer alegre. Personalidade. Kiritsugu é uma pessoa taciturna e conflituosa. Em sua juventude, ele desejava se tornar um herói da justiça e proteger os fracos. Ele é frequentemente assombrado pela pergunta de Shirley sobre o que ele quer se tornar, e como ela acreditava que só ele tinha o poder de mudar o mundo. Sua hesitação em matar seu primeiro amor quando ela se tornou um apóstolo morto resultou na morte de todos na ilha. Kiritsugu, percebendo que seu pai era a causa disso e ele continuaria seu experimento Dead Apostle, endureceu sua determinação e matou seu pai para evitar mais mortes. Kiritsugu então resolveu dar sentido e valor ao assassinato de seu pai. Somente caçando e assassinando todos os magos hereges como seu pai ele poderia realmente impedir que tais tragédias ocorressem novamente. Ele perdeu todos os traços de inocência juvenil depois de ter passado sua vida passando por inúmeras batalhas enquanto tentava obter uma utopia que nunca poderia ser cumprida, o que o levou a se tornar incrivelmente autoaversão. Depois de aprender sobre o Graal, ele procurou usá-lo para criar a utopia de seu sonho. Ele não sente nenhuma emoção de vitórias pessoais sobre seus alvos, vendo-os como nada mais do que provocações bem-sucedidas com resoluções calculadas. Para perseguir seu sonho, ele tenta se distanciar de suas emoções, agindo como a máquina que é Emiya Kiritsugu. Ele conseguiu se tornar completamente dedicado a qualquer dever sem mostrar qualquer oscilação emocional, embora seja propenso a ocasionalmente cair em momentos de extrema emoção e desespero. Quando ele admite que tem medo e tem medo de Kirei Kotomini, é em parte por causa da personalidade bizarra de Kirei, mas também pelo fato de que ele teme que Kirei possa ser a única pessoa que pode matá-lo. Ao examinar o contender, ele começa a se perguntar se ele vai se lembrar do toque de sua esposa e filha depois que a Guerra do Graal terminar e cai em alto escárnio ao perceber que Ilha, de 8 anos, pesa menos que um rifle. Ele não gosta que essas emoções interfiram em seu trabalho, acreditando que suas interações com sua família o tornaram mais suscetível ao sentimentalismo ao ver as figuras de sua própria esposa e filha em uma mãe que passa segurando seu filho chorando. Kiritsugu tenta manter a crença de que não há diferenciação no sacrifício, que toda a vida é igual e escolher o caminho que leva a um sacrifício menor é o melhor. Com um alvo que deve ser eliminado para salvar o mundo obtendo o Graal, matar 1000 pessoas para salvar pelo menos mais 5 bilhões deve ser uma tarefa fácil para ele. Ele se vê incapaz de fazê-lo quando planeja destruir o Hotel Hyatt. Ele odeia a ideia de romantismo fatal como a esperança de que os inquilinos inocentes consigam escapar do hotel a tempo, impedindo suas habilidades. Tais ideias e sentimentos o matariam no campo de batalha, então ele sente que deve se livrar deles o máximo possível. Ele tem uma conexão próxima com Maya que é mais velha do que com Irisviel, compartilhando uma existência manchada de sangue que nem mesmo sua esposa viu. Ela age para ajudar a equilibrar suas emoções, pois muitas vezes ela é ainda mais sem emoção do que ele. Apesar de estar próximo e ter tido um relacionamento sexual por um longo período de tempo, ele não compartilha sentimentos românticos por ela e tenta simplesmente considerá-la como uma ferramenta que acabará morrendo para servir ao seu propósito. Porque permitir que sua esposa se sacrifique para completar o Graal é uma traição ao seu amor, não importa o que os outros digam, é necessário que ele não hesite nessa traição. Kiritsugu vê seu relacionamento sexual com Maya como um ensaio antes dessa traição, uma forma de autoabuso para roubar seus nervos enquanto caminha por esse caminho. Durante os últimos momentos da vida de Maya, ele tenta calmamente dizer a ela que ela não tem nada com que se preocupar porque suas tarefas estão completas, e simplesmente afirma: "Você vai morrer aqui." Ele se vê incapaz de falar e, em vez disso, quase se vê chorando por ela. Ela finalmente o lembra de seu propósito e diz a ele para guardar suas lágrimas para Irisviel, permitindo que ele finalmente diga: "Maya, sua tarefa está completa." Ele parou de fumar enquanto estava com a família Ensber, mas voltou a fumar durante a Guerra do Graal, em parte porque não conseguiu encontrar sua marca favorita, mas principalmente por consideração por sua esposa e filho. Ele instantaneamente compra um maço por hábito e mais uma vez começa a fumar como se não fossem 10 anos.
Sendo um nativo do Japão, ele se sente melhor no país, apesar de estar acostumado a viajar. Depois de resgatar Shirou, ele encontrou a salvação em seu desespero. Antes de sua morte, ele encontrou um vislumbre de esperança quando Shirou herdou seus ideais e acreditava que Shirou seria capaz de fazer melhor do que ele. Certa vez, ele disse a um jovem Shirou que garotos que fazem uma garota chorar terminarão em ruínas, algo que ele experimentou antes de sua morte. No geral, enquanto Kiritsugu é um assassino implacável, conflitante, calculista, estoico e de sangue frio que cometeu alguns atos vilões para alcançar seus objetivos, ele é idealista e tem boas intenções, o que o torna principalmente um anti-herói. Habilidades. Kiritsugu, devido à falta de treinamento devotado em Magecraft sob seu pai ou Natalia, é apenas um mago mediano e, em vez disso, se especializa como um Magus Killer. Ele tem uma série de especialidades que não o tornariam muito notável dentro da Associação dos Magos, mas o tornam útil para os superiores quando eles precisam de um assassino para matar outros magos heréticos. Comparado a alguém como Hintosaka, que teria um alto valor numérico como mago, Kiritsugu teria um valor baixo como mago, mas uma avaliação muito maior como especialista. Seu relacionamento com a associação é muito parecido com o modo como a igreja trata seus executores. Suas habilidades são grandes o suficiente para que até a igreja o considere um indivíduo que requer vigilância. Ele é conhecido por muitos casos de pessoas desaparecidas e acidentes que se acredita serem magos que ele matou, e muitas tragédias do passado relatadas como grandes atos de terrorismo são na realidade atos criminosos cometidos por Kiritsugu. Enquanto a maioria das pessoas que sabem disso acredita que é porque Kiritsugu não se importa com quantas pessoas ele mata, desde que ele mate seu alvo, a verdade nesses casos é que Kiritsugu estava sacrificando pessoas para salvar o maior número possível de pessoas. Por exemplo, o incidente dele supostamente explodir um avião para matar um magus foi feito para evitar que os insetos no avião chegassem a uma área povoada onde certamente matariam muitas pessoas. Depois de ser amaldiçoado por Angra Mainyu, ele se deteriora lentamente ao longo de vários anos à medida que sua carne fica cada vez mais fraca, seus membros ficam atrofiados e ele perde completamente a capacidade de usar magia. Ele se torna incapaz de encontrar o ponto de partida do campo delimitado do castelo de Ensber, enquanto o Magus Killer teria sido capaz de romper a força, ele é deixado vagando em uma nevasca sem qualquer esperança de encontrá-lo. Uma vez que ele sucumbe totalmente à maldição, ele morre pacificamente. Táticas de combate. Kiritsugu é um mago muito pouco convencional, conhecido como seu Calcaster, que trata a magia como uma mera ferramenta na qual ele adquiriu conhecimento ao invés do objeto de seus objetivos ao longo da vida, e ele prefere principalmente o uso de tecnologia moderna complementada com quaisquer pequenas habilidades de magia que ele tem que ganhar uma vantagem sobre os inimigos. Comparado a alguém como Tokiomi Tosaka, que se recusa a usar telefones e similares apesar de sua conveniência, ele usa livremente qualquer coisa à sua disposição para atingir seus objetivos. Ele aprendeu a maioria de suas habilidades estudando as habilidades de Natalia, enquanto também refinava as suas como assistente em sua busca para se tornar um caçador que impede outros magos heréticos como seu pai. Grande parte de sua habilidade vem do fato de que ele pode agir com frieza e crueldade para completar seus objetivos. Depois de ter passado um tempo na aposentadoria com sua esposa e filha, ele acredita que se degradou muito em comparação com o Emiya Kiritsugu de 9 anos antes. Ele não está mais tão disposto ou capaz de ser tão implacável quanto antes devido às suas interações com eles, o que ele acredita que precisa mudar. Ele deseja restaurar sua maneira fria de julgamento o mais rápido possível para poder obter o Graal. Ele desenvolveu suas habilidades trabalhando como Sealin Designation Enforcer por vários anos, aprendendo métodos de rastreamento, assassinato, o uso de várias armas e outras habilidades necessárias para alcançar sua presa em todas as situações e condições e trazê-la baixa. Ele procurou que seu corpo dominasse a habilidade de matar pessoas que os humanos gastaram uma quantidade infinita de tempo e inteligência para pesquisar. Ele é muito habilidoso com o uso de inúmeras técnicas de detonação do passado ao presente, e ele sente uma certa apreciação pela certa arte da destruição. Ele usa C4 combinado com uma técnica de demolição de explosão de precisão usada principalmente para demolir edifícios altos, permitindo que ele destrua o Hotel Hyatt com uma quantidade mínima de explosivos. Com as plantas e o planejamento, ele leva apenas 1 hora para executar todo o plano. Tendo como alvo as paredes de suporte de carga e as principais estruturas de suporte, ele colapsa para baixo e para dentro com seu próprio peso, sem que muitos detritos se espalhem pelas ruas ao redor e causem danos colaterais desnecessários. Ele está muito familiarizado com o funcionamento dos circuitos mágicos e as mudanças de temperatura relacionadas no corpo do praticante.
tendo treinado e estudado a correlação, ele é capaz de ler o status atual dos circuitos mágicos através da distribuição de calor do praticante quando visto na saída térmica de um osciloscópio de detecção de calor. Ele é capaz de dizer a diferença entre uma pessoa comum e um mago, permitindo-lhe aproveitar a oportunidade de atirar na liberação de energia mágica. Comparado ao Magecraft, que pode ver melhor no escuro e detectar a posição de um magus inimigo, pode-se dizer que as armas ficam para trás. Sua vantagem é que não é preciso energia mágica para usar armas de fogo, deixando um magus inadequado para as condições de batalha de um soldado preso no escuro e incapaz de detectar qualquer energia mágica. Ele é extremamente habilidoso em penetrar campos delimitados, permitindo-lhe romper o forte campo delimitado da residência Tosaka em 3 horas. É um método quase milagroso que lhe permite superar um sistema de segurança de primeira linha especificamente protegendo contra magos que não seriam quebrados mesmo se atacados continuamente por um ano inteiro por Magecraft. Por ter sido criado tendo em mente os magos, ele conseguiu superá-lo justamente por ser alguém que não busca resultados por meio da magia e de sua experiência em lutar contra os magos percebendo armadilhas forjadas através da magia. Ele complementa os familiares com uma câmera CCD em miniatura amarrada no abdômen como medida de registro da verdadeira natureza da área. Muitas vezes há ilusões e campos delimitados camuflados com base no uso de sugestões em um observador, mas a maioria dos magos nunca desenvolveria contramedidas para ameaças eletrônicas. Mesmo que diminua a velocidade do familiar, também é útil ter registros de vídeo para assistir novamente aos eventos posteriormente ou mostrá-los a outras pessoas. Táticas anti-magos. Kiritsugu tem a mentalidade de um assassino habilidoso e, em vez de enfrentar outro mago em um duelo direto de habilidades, como em uma batalha entre seus códigos místicos, ele faz uso de vários planos, armadilhas e esquemas que utilizam tanto Magecraft quanto armamento moderno para matar seus alvos. Ele ataca o ponto fraco dos magos, sua negligência derivada da arrogância, o que os faz acreditar que a única ameaça verdadeira para eles não pode ser outra coisa senão um mago de habilidade semelhante. Ele se baseia no fato de que um mago autoconsciente, tendo entrado em um mundo de mistérios além do intelecto humano, é incapaz de se relacionar com os estereótipos de um mundo mais estreito, como as condições de um campo de batalha ou cenários, o tipo de soldado regular pode enfrentar. Ele segue a metodologia de que o ataque que o inimigo não espera é um atalho para todas as batalhas, e se aproveita do fato de estarem constantemente alertas ao menor vestígio de magia. Os magos geralmente apenas aprimoram suas habilidades e contramedidas contra ameaças taumatúrgicas, ignorando qualquer ataque que seja puramente físico e sem magia. Eles veem as facas mais afiadas e as balas mais fortes como ameaças secundárias que não precisam temer. Antes que tal ataque realmente perfure sua carne, eles estão confiantes em suas ilusões, métodos de paralisia e campos defensivos delimitados sendo mais do que capazes de negar tais ataques. Eles desprezam a tecnologia e subestimam o que um humano sem magia pode realizar, o que os torna fracos para ataques não mágicos de Kiritsugu. Embora a maioria dos magos considere a ideia de entrar no covil de outro mago como um desafio, Kiritsugu adota uma abordagem oposta. Quando confrontado com o Hotel Hyatt, a fortaleza de Kainete, que foi fortificada com fornalhas mágicas, espíritos e aparições, e um grande campo delimitado, Kiritsugu decide destruir todo o edifício em vez de montar uma ofensiva direta contra as defesas internas. Com tanto orgulho que Kainete tem como mago, ele está disposto a ficar dentro de casa, acreditando com toda a certeza que Kiritsugu irá invadir em vez de pensar que todo o seu castelo será destruído. Kiritsugu não é apenas capaz de despachar a maioria dos magos com seu armamento moderno aprimorado por Magecraft, mas mesmo em alguns casos especiais ele chama de inimigos formidáveis, ele ainda é capaz de seguir mais uma vez a metodologia de que a tecnologia é um ponto cego para a maioria dos magos para facilmente superar muitos deles por visão noturna e um escopo de sensor de calor. A maioria dos magos não se desviará dessa generalidade, embora existam aqueles que são impossíveis de medir com regras e experiência. Contra aqueles contra quem as estratégias normais de Kiritsugu não prevalecerão, ele deve agir como um mago e usar seu código místico, que é sua arma mais poderosa. Mesmo enfrentando tal oponente, ele é extremamente hábil em formar estratégias e analisar os movimentos do inimigo e suas magias, tendo um bom desempenho mesmo sob tremendo estresse do combate ativo. Em apenas um encontro com o código místico de Kainete, ele é capaz de encontrar 3 fraquezas, formar uma contramedida contra ele e planejar seu ataque final. Parceiros. Kiritsugu é capaz de trabalhar em conjunto com várias partes, mas ele considera essas pessoas simplesmente como ferramentas para promover seus objetivos. Seu relacionamento com Maya Isao é o de um aluno e um professor, mas devido a ver a magia como uma ferramenta, não há um único senso de mestre e aluno entre eles. Ele só lhe ensinou uma maneira de lutar para que ele também possa usá-la livremente como uma ferramenta.
Ela atua como um batedor de vanguarda, e devido a anos de trabalho juntos, eles estão muito em sincronia com as ações um do outro. Ela é uma máquina de apoio cujas ações são ainda mais parecidas com uma máquina do que as da máquina chamada Emiya Kiritsugu, e uma arma final indispensável para ajudá-lo a vencer a batalha. De todos os seus ensinamentos, ela é mais habilidosa com o uso de familiares de morcegos complementados com câmeras, e ela usa um rifle de assaltos TIR-AUG com um escopo de visão noturna substituído enquanto ainda permanece abaixo de 5 quilos. Ela é mais um soldado do que um combatente direto, então ele geralmente confia nela com reconhecimento e reconhecimento devido às suas habilidades com familiares, e ele permite que ela adquira todo o seu equipamento. Eles trocaram fios de cabelo entre eles, que Kiritsugu usou como base para um feitiço, a fim de atuar como uma medida indicando o pior cenário em que se tornou impossível usar uma rede sem fio ou familiar para transmitir informações. Os fios encantados foram embutidos no tecido subcutâneo de seus dedos mindinhos com o objetivo de sentir se os circuitos mágicos de um deles entraram em um estado de extrema estagnação, o estágio em que a força vital de alguém estava fraca à beira do impasse com a morte. Se o cabelo cravado em qualquer um de seus dedos começar a queimar, é um aviso para notificá-los da existência de perigo, e realmente atua essencialmente apenas como um sinal para informar que já é tarde demais. Ele segue a metodologia de que os servos são as ferramentas de seus mestres, e que por mais famoso que seja o herói, eles não serão nada mais do que isso, desde que sejam convocados como servos. Apesar de saber ser um dos servos mais poderosos da classe Saber, ele acha que Assassin ou Caster se adequaria ao seu estilo de combate de forma mais adequada. Devido à preferência cavalheiresca de Saber por confrontos diretos e batalhas justas, é difícil para ele coordenar com ela. Em vez disso, ele faz com que Irisviel finja agir como o mestre do saber, enquanto ele age nas sombras. Eles falam apenas algumas vezes no total e são incapazes de concordar com a metodologia um do outro. Equipamento. Kiritsugu carece dos vários catalisadores ritualísticos usados por magos normais como uma adaga, taça, talismã, elixir ou recipiente espiritual. Em vez disso, ele usa todas as armas de última geração que são incapazes de armazenar qualquer energia mágica, que é a heresia que lhe rendeu o título. Ele utiliza um grande número de diferentes armas de fogo e armas para matar seus alvos e é extremamente habilidoso com todas essas armas. Ele também faz uso de granadas de mão pessoais, granadas de atordoamento, granadas de fumaça, explosivos plásticos C2 e minas terrestres, e é hábil em incorporá-los em armadilhas com fios de viagem, fusíveis ocultos e um sistema de detonação usando um celular para acioná-los através de laços de comunicação. Ele tem um número de claymores, que simultaneamente liberam cerca de 700 bolas de aço com diâmetros de apenas 1 ou 2 milímetros. Eles irradiam para fora em todas as direções em uma formação de leque com poder suficiente para destruir uma unidade de infantaria em um ataque. Ele também está familiarizado com a criação de sistemas de vigilância, permitindo que ele use várias câmeras CCD ocultas em todo o castelo de Ensber. Ele também possui equipamentos mágicos especializados, como um frasco de colírio cheio de um líquido feito do refino dos fluidos corporais de uma súcubo. É sensível ao sangue de homens e coisas envelhecidas, permitindo identificar imediatamente tais substâncias. Ele é capaz de comparar substâncias e distinguir diferenças com precisão, permitindo que ele compare os resíduos do barbear com uma mancha de sangue para identificar ambos como sendo deixados por Tokyomi. Avalon. Avalon, o Noble Phantasmon do Saber, é colocado em sua posse por Asht para ser usado como catalisador de invocação. Em vez de permitir que Saber o tenha, ele esconde sua existência dela e o mantém para seu próprio uso. Normalmente, seria usado como o trunfo de Kiritsugu como mestre do sabre, mas ele não está presente no campo de batalha direto. É uma ferramenta inútil para ele, pois Saber não seria capaz de fornecer energia mágica, pois ele está trabalhando tão longe dela. Ele a deixa para a proteção de Irisviel devido a ela atuar como a mestra substituta da linha de frente durante a maior parte da Guerra do Graal. Uma vez devolvida a ele, ele a sela dentro de si como uma arma conceitual e faz uso do contrato com o Saber para fornecer todos os efeitos de sua imortalidade. Ele o revive depois que seu coração e pulmões são completamente destruídos, curando-o completamente segundos antes de seu cérebro privado de sangue estar prestes a morrer devido à falta de oxigênio. Até ele fica surpreso com sua potência e decide trabalhar com isso em sua estratégia de batalha para combater os efeitos negativos do controle inato do tempo. Embora possa curar tanto ferimentos causados por inimigos quanto danos causados a si mesmo, apenas anula o dano sem tirar sua dor. O Estado, juntamente com seu controle inato do tempo, poderia permitir que ele derrotasse um servo sob condições limitadas. Os únicos que ele poderia derrotar prontamente seriam aqueles que não possuem poder físico como um assassino depois de ter sido revelado ou um conjurador em combate corpo a corpo.
Derrotar aqueles que se especializam em combate corpo a corpo exigiria uma condição especial a seu favor, como surpresa ou adequação contra o oponente. Calico M950. A Calico M950, Kiariko M950, é uma submetralhadora usada por Kiritsugu e Maya como arma reserva. Tem um tamanho compacto semelhante a uma pistola grande com um plástico reforçado que faz com que pareça mais um brinquedo quando comparado ao Walther. Ele tem um carregador helicoidal exclusivo que permite que 50 tiros Parabellum sejam disparados a uma taxa de 700 tiros por minuto. Também é equipado com um supressor de som, mira laser e foregrip vertical. Concorrente Thompson. O Thompson Contender, Thompson Conten, também chamado de Thompson Center Arms Contender Custom, Thompson Centmuzu Conten, é um equipamento especial em comparação com suas outras armas, que são armamentos para o Magus Killer que podem simplesmente ser comprados e substituídos a qualquer momento. É algo que não pode ser comprado com dinheiro que representa Kiritsugu como um mago, um código místico com o qual ele pode usar magia durante a batalha contra outro mago. É uma arma única apenas para seu uso que ele favoreceu em muitos campos de batalha. É usado em conjunto com balas de origem, Kijindan, que são armas conceituais especiais que utilizam a origem de Kiritsugu em toda a sua extensão, atualizando-a dentro de um alvo. As balas foram criadas a partir de sua primeira e segunda costelas em ambos os lados sendo cortadas, extraídas de seu corpo, moídas em pó, condensadas com um ofício para preservar sua alma e seladas em 66 balas como núcleo. A arma e as balas são armazenadas dentro de uma caixa de jacarandá, que foi deixada aos cuidados de Maya durante seus 9 anos de aposentadoria. Tem 444 mm de comprimento e em sua forma base pesa 1.700 gramas, com suas modificações trazendo o peso total para 2.060 gramas. Walther WA-2000. O Walther WA-2000, Varus WA-2000, é um rifle sniper semiautomático super pesado da mais alta classe e desempenho que é o auge das mais recentes técnicas eletrônicas. Custa $12.000 devido a ser apenas uma das 176 unidades produzidas. É um rifle de tamanho compacto medindo pouco mais de 90 cm de comprimento com a estrutura bullpup do cano da arma com um carregador a gás medindo um comprimento de 65 cm. Ele dispara um cartucho Winchester Magnum .300 que tem um alcance efetivo de até 1.000 metros. Embora não esteja equipado com seu dispositivo de mira telescópica Schmidt e Bender padrão, Kiritsugu instalou um par de dispositivos óticos eletrônicos extra grandes como uma montagem de escopo especial fixada em paralelo acima do cano e no flanco esquerdo. Magecraft. O Emiya Magic Crest é esculpido nas costas de Kiritsugu, mas ele não conseguiu herdá-lo adequadamente de seu pai como um mago normal. Devido à designação de selamento, o corpo de Noritaka foi retido pela associação e todas as partes importantes da crista foram confiscadas. Através das negociações de Natalia, Kiritsugu foi autorizado a herdar parte do crest, mas era apenas um fragmento que continha menos da metade do valor original. Foi o suficiente que ele pudesse usar suas habilidades como mago, mas ele tinha pouco interesse em continuar a pesquisa em primeiro lugar. Seu único interesse era saber se seria prático como ferramenta em situações de combate. Enquanto ele confia na tecnologia moderna, ele ainda é capaz de usar vários feitiços e técnicas diferentes em seu trabalho. Ele é capaz de usar a visão noturna concentrando energia mágica em seus olhos, permitindo que ele veja instantaneamente com clareza impecável no escuro. Ele é proficiente no uso de familiares, e ensinou Maya como usá-los também. Ele pode usar sugestões hipnóticas básicas naquele sem resistência natural à magia, fazendo com que o alvo se concentre em seus olhos. A afinidade elemental de Kiritsugu são os atributos duais de fogo e terra, e como atributos compostos, eles estão ligados às suas origens duplas, separação e ligação, Setsudan Aketsugu. A geração anterior da família Emiya ficou perdida ao descobrir a natureza de sua origem e o nomeou Kiritsugu devido aos resultados estranhos. Separar e amarrar é diferente da ideia de destruição e renascimento. Não há chance de recuperação no caso de encadernação, como uma corda sendo cortada e conectada novamente amarrando as duas peças. Enquanto está novamente inteiro, há para sempre uma corrupção irreversível na forma de uma mudança de espessura onde o nó atou. Ela toma forma em sua vida cotidiana no trabalho prático, o que o levou a se tornar particularmente consciente de sua origem. Enquanto ele pode consertar engenhocas normais, ele não é habilidoso em trabalhar com máquinas delicadas. Suas mãos inexperientes de repente fazem com que tudo se torne o oposto, e quanto mais ele quer consertar alguma coisa, pior se torna o dano para a máquina. Ele pode usar artesanato para juntar um fio de metal quebrado enquanto ainda restaura a função original, mas consertar um circuito elétrico delicado usando os mesmos princípios terá resultados fatais.
Não é algo que funcione enquanto tudo estiver conectado, e se as conexões estiverem fora de ordem, o circuito perderá sua função. Em vez de ser causado por sua personalidade ou temperamento, é a verdadeira essência da raiz no fundo de sua alma. Controle de tempo inato. Controle de tempo inato, Koijiseiju, é a aplicação pessoal de Kiritsugu da magia da família Emiya. Eles passaram gerações pesquisando e buscando a magia que controla o tempo, eventualmente alcançando a manipulação do tempo, que é a capacidade de separar a passagem do tempo dentro de um espaço designado do fluxo do tempo no mundo exterior. É classificado como o maior Magecraft na forma de um campo delimitado que pode ser considerado como um tipo de reality joyride de certa forma, mas ainda não é algo extraordinariamente difícil de utilizar como outros Magecraft relacionados ao tempo ou algo no nível da verdadeira magia que não pode ser replicado. Ele permite ajuste de tempo que só pode estagnar o tempo que passou e acelerar o tempo no futuro, em vez de algo mais avançado como modificação de tempo, que tem a capacidade de reverter causa e efeito e mudar o passado. O grande problema é que o praticante precisa considerar o tamanho do campo delimitado e o escopo de tempo que precisa ser modificado. Requer uma grande quantidade de energia mágica e rituais semelhantes na mesma magnitude de magia maior para ativá-lo. Normalmente, seria aplicado a uma área ampla e por um longo período de tempo, levando mais tempo para configurar e mais energia mágica para utilizá-lo à medida que o campo delimitado se torna maior e o desvio no tempo se torna maior. Não é uma habilidade que pode ser usada no campo de batalha onde as estratégias devem ser feitas rapidamente para sobreviver, pois deve ser preparada antes e usada estrategicamente mesmo após os preparativos. O Magic Crest da família Emiya contém gerações de pesquisas herdadas, mas isso não é importante para Kiritsugu. Era uma herança inútil até que ele encontrou uma maneira de usá-la em seu potencial máximo em uma situação de combate. Ele trabalhou em torno da questão do tamanho e do consumo de energia mágica, criando um método flexível de utilizá-lo em pequena escala que se aplica apenas a si mesmo. Isso permite o estabelecimento do reality joyride a qualquer momento sem a necessidade de rituais prolongados. É impossível isolar completamente a carne do mundo exterior, mas a habilidade pode minimizar o efeito que o mundo exterior tem no corpo. Mantendo o alcance do feitiço em um campo limitado mínimo dentro de seu próprio corpo, ele não permite que o mundo seja afetado, mas permite que Kiritsugu ajuste alguns segundos de tempo dentro de seu próprio corpo. Ele usa o canto Time Alter, Koijiseiju, seguido pelo grau de velocidade que ele deseja usar. A aceleração do canto, Soku, permite que ele acelere, enquanto a estagnação, Teitai, o desacelera. Ele pode usar Release Alter, Seiju Kaiju, para pará-lo a qualquer momento. Alter do tempo, aceleração dupla, Koijiseiju Nibai Soku, é sua versão mais usada, permitindo que ele se mova mais rápido do que o olho humano pode ver. Ele acelera o fluxo sanguíneo, o metabolismo da hemoglobina e o movimento muscular, tudo ao mesmo tempo. Usando esta breve explosão de velocidade, ele pode usar suas próprias habilidades físicas e velocidade de reação em um nível muito acima das limitações humanas. Ele permite a evasão em frações de segundo na frente de um inimigo, e seu poder de mobilidade pode ser uma de suas maiores defesas. Normalmente, a aceleração dupla é suficiente para empurrar seu corpo além de seus limites com um uso breve, mas com Avalon fornecendo regeneração, ele é capaz de usar o Time Alter, Triple Acel, Koijiseiju Sambai Soku, Acel, Koijiseiju Yonbai Soku, por um longo período de tempo. Usando estagnação, ele pode retardar seus processos biológicos, e usando o tempo alter, triplo estagnação, Koijiseiju Santeitai, respirando de modo que fica lento e reduzindo seu metabolismo até o ponto em que a temperatura do corpo esfria rápido o suficiente para quase igualar a temperatura ambiente. O som de sua presença é reduzido o suficiente para que volume Hydrargyrum seja incapaz de distinguir sua respiração e batimentos cardíacos dos outros ruídos do mundo natural, e é incapaz de reconhecê-lo usando os padrões de um humano. Embora não haja mudanças no mundo real, seus nervos ópticos e tímpanos registram o que ele vê e ouve de dentro do campo delimitado. Sua córnea recebe 3 vezes a luz que os olhos de uma pessoa normalmente recebem, o que torna seu campo de visão extremamente brilhante e sua audição fica embotada. Mesmo com sua abordagem minimalista, é ainda mais magia muito acima do nível de encantamento físico básico que causa inconsistências entre o fluxo do tempo dentro e fora do campo. Uma vez que o movimento esteja completo e o campo removido, as forças naturais, o ajuste do próprio mundo, ajustarão com força o tempo incorreto. Isso coloca um grande fardo em Kiritsugu a cada uso, pois o campo delimitado onde os erros ocorreram está dentro de seu próprio corpo físico. Para voltar em sincronia com o fluxo de tempo normal, os ajustes que ocorrem dentro de sua carne o danificam muito. Mesmo o uso breve o acompanha a morte, e a ativação contínua é nada menos que suicídio, tornando-se sua técnica mais arriscada.
Ao retornar ao normal da estagnação, ele sofre com o fluxo sanguíneo acelerando de volta à velocidade original, o que causa capilares estourados e sangramento interno. Sem o uso de Avalon, Double Accel é seu limite ao acelerar, e mesmo alguns segundos são suficientes para romper numerosos vasos sanguíneos e causar fraturas nos ossos de seus membros devido à carga. Fornecido com regeneração constante de Avalon, ele faz uso do propósito da habilidade como uma arma estratégica em todo o seu potencial, utilizando níveis mais altos enquanto suporta seu corpo quebrando e curando a uma taxa extremamente alta. Ele ainda sente os tendões rasgados e os ossos quebrando atormentando seus nervos enquanto derrama névoas de sangue a cada movimento, mas a regeneração permite que ele continue lutando com velocidade acelerada por um período de tempo muito maior. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!